Fala aí, gente boa! Tamo aí na área, professor Whindersson aqui com vocês e agora mais um tópicozinho de geometria pra gente dar aquela destruída. Triângulos, vamos nessa! Pá! Safadinhos. Acho que se tem uma figura que todo mundo adora e ama de paixão são os triângulos, né? Então, cara, o triângulo, figura que tem três lados. Se fosse definir, se eu perguntasse para vocês o que é um triângulo, a figura que tem três lados, perfeito. Figura que tem três ângulos, perfeito. É um polígono definido por três pontos, também perfeito. Aí, o cara fala um instrumento para tocar forró. Tudo bem, também, tá certo. E também tem o das Bermudas, é o Triângulo das Bermudas. Tudo bem, tá valendo, né? Todos os mistérios. Mas tá aí um triângulo bonito, lindo. O triângulo tem três lados, tem três ângulos. É um triângulo mais jeitosinho, assim, esquisito, mais compridinho. Tem um outro que é definido por três pontos, tá vendo? Os três pontinhos vermelhos definem um polígono de três lados, que é o triângulo. Aí o instrumento toca forró. Peguei um bem bonitinho aí. E das Bermudas. Então reza a lenda que os navios que é, é, naufragam quando estão velejando aí nessa região daí, mais ou menos aí é o Triângulo das Bermudas, segundo as lendas. Não sei se é verdade, mas eu acho legal a gente comentar essas paradinhas. Então vamos para a classificação dos triângulos, né? Primeiro, a gente vai falar dos lados dele. Então, um triângulo ele pode ter os três lados iguais, a gente chama de equilátero. Ah, também tem três ângulos iguais. Tá aí um triângulo equilátero bonito, lindo, o pessoal ama de paixão. O triângulo ele pode ser quanto aos lados isósceles quando ele tem dois lados iguais somente e também tem dois ângulos iguais. Então tá aí, ó, dois lados iguais já garante que ele é isósceles. E os dois ângulos iguais é uma consequência. E tem um triângulo safadinho que a gente chama de escaleno, que é tudo diferente, ângulo diferente, os lados diferentes e tudo mais. Né? Tá aí, ó, os três ladinhos iguais, representados por esses pauzinhos aí. E isso aqui também é interessante, ó, todo triângulo equilátero é também isósceles, porque se ele tem dois lados iguais, beleza, ele tem três, ele tem a mais, digamos assim. Então, o triângulo equilátero é também isósceles. A gente pode classificar também os triângulos em relação ao maior ângulo, ou também a todos os ângulos. Nesse caso aqui, ó, quando todos os ângulos do triângulo eles são agudos, a gente chama ele de acutângulo. Ele tem todos os ângulos menores do que 90 graus. Quando ele tem um ângulo de 90, ele não pode ter dois, já já a gente vai falar por quê, né? Dois ângulos de 90, ele só pode ter um. Quando ele tem um ângulo de 90, ele é chamado de triângulo retângulo. É muito bonito, isso aí é interessante a gente guardar isso. E nesse caso, ele possui um ângulo bonito, um ângulo de 90 graus. E esse triângulo assim esquisito, parece que levou uma chapuletada e ficou assim, diferente. É o triângulo que a gente chama de obtusângulo, porque ele tem um ângulo que é maior do que 90 graus. Ele tem um ângulo muito maior que 90 graus. Esse aí, né, vamos lá que o ângulo está na faixa dos 120 graus. Uma das afirmações mais interessantes sobre o triângulo é que em todo triângulo a soma dos ângulos internos é 180 graus. Isso é fácil da gente demonstrar. Ó. Vamos tomar aqui os três lados e os vértices e está aqui os três ângulos. Ó. Eu vou traçar por B e fazer uma reta também que passa por AC. Por B vou traçar uma reta também paralela a essa de baixo. Reparem que isso aqui formou o que a gente comentou no vídeo passado, que são as retas transversais. Aqui está uma transversal e aqui é outra transversal. Se vocês olharem carinhosamente, esse ângulo A aqui, ó, o ângulo que aparece em A, ele é alterno interno com esse aqui. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse. Se você olhar, tá, isso em relação a essa primeira transversal, que é a verdinha, tá bom? Na transversal amarela, você olha aqui que se esse ângulo aqui, ó, ele é igualzinho a esse aqui. Eles também são alternos internos. Se agora vocês olhem, ó, o triângulo é formado por três ângulos, o amarelo, o azul e o verde. E quando você olha para o amarelo, azul e o verde aqui, o que que dá? O que que dá? Quando você junta os três, dá um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Então está provado graficamente que quando você pegar um triângulo, por mais bizonho que seja o triângulo, se você somar todos os ângulos dele, vai dar em graus
180 graus. É muito bonito. Então, para fazer comparação entre os triângulos, nós vamos usar a ideia de congruência. Tenho 3 ângulos aqui. Ó. Eu quero saber se esses ângulos são congruentes. Congruentes é um outro nome para iguais. Ó. Então, vou transportar um sobre a outra. Tá vendo? Ó? Esse ângulo aqui, tá ó, vendo? Esses dois aqui são congruentes. Esse terceiro aqui, vou jogar, vou transportar ele para lá, o safadinho, esse aqui já não é congruente, tá vendo? Deu uma diferença. Então, congruência é essa propriedade de posicionar um sobre a outra e ver que eles são iguais. Quando referimos a triângulos, congruência, ela depende dessa situação aqui, ó. Então, a comparação, na verdade, ela tem que ser feita em relação a 6 aspectos. E a gente chama de congruente nessa condição, ó. Esse aqui é um símbolo de congruência, tá bom? É um igual com a minhoquinha com o tiozinho em cima. Então, eu digo que os 2 triângulos ABC e o triângulo PQR são congruentes. Mas aí, os vértices, tá vendo que os vértices bateram, certo? As retas, os segmentos de retas são iguais, ó, são congruentes. Tá vendo aqui? E os ângulos também são congruentes. Então, opa, se eu tenho um triângulo que tem 3 segmentos iguais, mas ele só tem um ângulo igual, eu não posso garantir que eles são congruentes. Tem que bater essas 6 ideias que a gente está vendo aqui. 6. Congruência dos 6 elementos é equivalente à congruência do triângulo. Ou seja, se você sabe que o triângulo é congruente, você pode garantir que os 6 elementos são iguais também. É vice-versa, né? Se somente se. Então, para facilitar um pouco, para a gente não investigar os 6 elementos, a gente investiga só 3. Então, tem esses casos aqui, ó. O LAO, 2 lados e o ângulo entre eles. Se você tiver isso, você já garante que eles são congruentes. Você está vendo aqui um triângulo. Tem um outro triângulo, safadinho. Ó. Esses 2 lados e esse ângulo aqui sendo congruente, eu já garanto para vocês que esses 2 triângulos são congruentes. Tá bom? Ó, 2 lados e o ângulo entre eles, ó. Tá vendo? Por isso que o nome dele é LAO. Lado, ângulo, lado. Os 2 lados e o ângulo entre eles. Se esses 3 forem iguais, já garante que eles são congruentes. Isso é muito legal. Tá bom? Os triângulos são congruentes. Segundo caso, lado, lado, lado. Opa, 3 lados. Quando os 3 lados são congruentes, praticamente já garante o resultado. Ó. Eu inverti aqui para vocês verem. Ó. Vou girar essa reta, olha que bonitinho. Opa, então AC é congruente com GF, tá bom? O que mais? AB, vou transportar ele para cá. Ah, safadinho, AB e EF também são congruentes. E BC, trouxe ele para cá, preciso dar um giro, porque já é safadinho, também bateu. Então, os 3 lados são congruentes, você a garante, tá vendo? Você só precisa 3, você não precisa investigar 6 coisas. Se os 3 lados forem iguais, eles já são congruentes. E você já conclui na prática que os ângulos também são congruentes, tá bom? Alá, alá, alá. 2 ângulos e o lado. Pensa aqui, ó. 2 ângulos e o lado que está no meio deles. Ó. O lado e os 2 ângulos que tem a ver com esse lado. Então, bora lá. Aqui eu tenho esses 2 triângulos. Eu quero investigar. Será que esses safadinhos são congruentes? Vamos testar pelo ala. Então, a gente pega um lado. Opa, um lado já bateu. Agora, esse ângulo aqui, ele bate com esse. E esse outro bate com esse. Se isso acontecer, você já garante que o terceiro lado é igual, ou que o segundo lado é igual e que o terceiro também é. Esse é o critério ALA. Então, o que nós temos agora de critério? Ó, LAO, LLL e o ALA. Beleza? Eles são congruentes, os 3 lados são iguais e os 3 ângulos também são iguais. E o LAO, o lado, ângulo e o ângulo oposto. LAO, lado, um ângulo e o ângulo oposto. Então, tá aqui, ó. Você tem esse lado, eu vou passar para cá. Esse ângulo, ó. Você tá vendo? Eu fiz uma reta um pouco maior do que o lado do triângulo. Se esse ângulo, vocês estão vendo aqui, ó, um lado, o ângulo que está junto desse lado e o outro que a gente chama de oposto. Se eu pegar esse ângulo oposto e eu vou dançar com esse ângulo para fechar um triângulo, ó. Ele vai vir até aqui, ó. Esse triângulo formado aqui, ó, é
congruente a esse. Olha que bonito. Vou fazer, muito lindo, emocionante, os alunos amam de paixão essas presepadas. Então, lado, ângulo e ângulo oposto é o quarto caso de congruência. Não precisa investigar os 6 elementos. Se você investigar 3, você já garante por esses 3 regrinhas que eles são congruentes. Então, aqui os lados, os ângulos, todos são congruentes e garante a congruência do triângulo. Agora, pratications aqui. Selecione os triângulos congruentes e indique o caso. Ô, safadinho. 4, 6, 4, 6 e 60. Você já pode dizer que os 3 são congruentes? Não. Agora, vamos lá. Aqui eu tenho um lado, um ângulo à esquerda e um outro lado. Não tem nenhum critério que faz isso, né? Mas aqui, por exemplo, ó, lado, ângulo, lado. Aqui tem 4, o ângulo 60 e o outro lado que é 6. Tá? Lado, ângulo, lado. São congruentes o triângulo 1 e o triângulo 3. Beleza? E agora? Ó, eu tenho dois ângulos, 45 e 80. 45 e 80. Tem um lado que é 5, 45 e 80. Como é que eu sei se eles são, quais desses são congruentes? Então, vamos pela lógica aqui, né? Ó, ângulo, ângulo. Opa, tem dois. Tem um caso que fala direitinho disso aqui, ó. Só que é a lá. Ou pode ter o laal também. O lado, ângulo e o ângulo oposto. Então, se eu tivesse um 5 e um 80 e o outro ângulo de 45, ó, não tem, tá vendo? O 5 e 80, esse ângulo aqui, ele faz par com esse. Então, acompanhe comigo, ó. Esse 80 tem um 5. Vocês estão vendo que o 5 que tem aqui, ele tem de um lado um ângulo, do outro o outro? Esse 5 também, ó, ele tem essa mesma coincidência. Ele tem 80 de um lado e 45 do outro. Então, pelo critério ALA, os triângulos 2 e 3 são congruentes. Beleza? Número 2, na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DC. Olha que legal aqui, ó. Quando ele fala que é congruente, automaticamente a gente já garante todas aquelas condições para DC e ABC, né? Determina o valor de alfa e beta. Então tá aqui bonito. Cara, ele já falou que é congruente, ó, mas dá para ver os lados iguais. A, B aqui não tem, mas a gente conclui que esse lado também é igual. Esse ângulo e esse são iguais. Esse ângulo e esse de cá também são iguais. Então pronto, se os ângulos são iguais, é só dizer que 2α mais 10 é igual a 3α. Joga 2α para cá, tá? Como 3 é maior, eu costumo fazer isso aqui. Então eu digo que α é igual a 10. Α vale 10 graus. E 5 beta vai ser igual a beta mais 48. Pronto, ó, de novo vou jogar o beta para o outro lado, ele vai negativo. 5b menos 4 menos b vai dar 4b. E o beta vai ser 48 dividido por 4, que dá 12. Muito safadinho, acabou, ele liquidou a fatura. Uma outra forma de comparação entre triângulos é a semelhança. A semelhança é diferente da congruência pelo seguinte, ó, eu tenho aqui um triângulo com vértices ABC e lados ABC também. Aqui eu tenho outro triângulo. Cara, esses triângulos eles são muito parecidos. Eu não posso dizer que eles são congruentes porque eles não têm o mesmo tamanho, mas eles têm muitas semelhanças. E aí, quando você começa a entender que os ângulos, tá vendo? Ó, eu transportei o vermelhinho para lá. Os ângulos eles vão bater. Tá? Todos os ângulos aqui eles têm um correspondente nesse triângulo. Só que os lados são diferentes. Acontece que a ideia da semelhança, ó, vocês estão vendo que não tem mais a igualdade, né? Tem só o símbolo do tiozinho aqui. Os ângulos são congruentes, ó, os ângulos são iguais. Então, você vai ter esse ângulo aqui é igual, esse aqui é igual a C, e esse aqui vai ser igual para os dois. Só que os lados, eles têm uma razão. Isso aqui nós chamamos de razão de semelhança, tá? Ou de proporcionalidade. Então, se um triângulo ele tem razão de semelhança 2, isso quer dizer que o lado desse triângulo é o dobro do outro, tá? Ou que o do menor é a metade do maior. A razão de semelhança ou de proporcionalidade é 2. Então, a diferença básica entre semelhança
E congruência é isso. Congruência é uma igualdade completa. A semelhança, nesse caso, ele tem ângulos congruentes, mas os lados são proporcionais. Mas é interessante isso aqui, que não é uma proporção que um lado é o dobro, o outro é o triplo, não. Todos os lados têm a mesma razão. A gente também pode fazer semelhante à congruência casos, para você não investigar todos esses 6 critérios. Então, se você tiver 2 ângulos congruentes, você já garante a paradinha. 2 ângulos. Você olhou para aqui, ele é levemente menor que o outro, mas tem 2 ângulos, pronto. Já garantiu o resultado, eu posso dizer que ABC é semelhante à linha B', C'. Segundo caso, LAO. Vocês viram que era só 2 ângulos, e esse aí também tem no outro, né? Mas lembrem que os lados são proporcionais, eles não são mais iguais, tá bom? E o ângulo, sim, é congruente. Então, tá aqui, ó, você tem um triângulo, opa, esse aqui, safadinho, ele manteve o ângulo, ele já tem um ângulo. Agora, se os dois lados, eles têm a mesma proporção, os dois lados que estão entre os ângulos, tá bom? C e A, dividir C e A é a mesma coisa que dividir C' por A', ou como eu fiz aqui, colocando A e C na mesma fração. Se isso aqui acontecer, eu já garanto que os safadinhos são semelhantes. Garantido. Tá? Então, os dois triângulos são semelhantes. Está aí o símbolo de semelhança. Terceiro caso, lado, lado, lado. 3 lados proporcionais. E lembrem, por favor, que essa proporção tem que ser igual. Tá? Se dividir um lado pelo outro, tem que dar a mesma coisa que dividir um lado do maior pelo do menor e o outro também. Tem que ser os 3. Então, tá aí, 2 triângulos, dá para ver que eles são menorzinhos, mas se existir uma proporção entre os 3 lados e ela for a mesma, você garante que os safadinhos 2 triângulos são semelhantes. Podemos brincar com eles tranquilamente. E o teorema fundamental da semelhança, ele generaliza caso para 2 triângulos, principalmente quando você tem aqui um triângulo que você vai fazer um corte nele, ó. Você pega um triângulo, você tem um triângulo aqui A, B e C, e você faz um corte, ó, paralelo, tá? Essa linha aqui é paralela a esse lado aqui, que no caso é como se fosse a base. Então, você pega uma reta paralela a um desses lados. E aí, pronto, ó. Esse triângulo formado aqui em cima, por essa reta, ele é semelhante ao outro. Cara, isso é garantido por lei. Tá bom? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDE. Isso é muito legal, a gente usa bastante isso aí. Eu vou usar, inclusive, nos exercícios. Encontre x sabendo que os triângulos são semelhantes. Olha que legal aqui, ó. Vai fazer direto a paradinha, direto, ó. Você pode dizer que quaisquer relação entre esse lado, vocês estão vendo aqui, que eu quero que vocês namorem com os números aqui, ó. 3 e 6. Opa, o lado desse triângulo é o dobro desse. Então, cara, tem uma lógica aqui, ó. Esse lado aqui para esse também tem que ser o dobro. Se eles são semelhantes, esse lado aqui tem que ser o dobro. Ah, professor, beleza. Então, x é 10 e o y é 8. Cara, fechou, é isso mesmo. Mas para os infiéis, vou fazer aqui a continha, ó. Eu posso dizer que 6 divide 3, da mesma forma que o y divide 4. Multiplica cruzado, ó. 3y é 6 vezes 4, que dá 24. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo, e y é igual a 8. O cara fala, eu já sabia. Que safadinho. É isso mesmo. Para o x, então, mesma coisa. Eu posso dizer que 6 divide 3, da mesma forma que x divide 5. E você faz 3 vezes x, 6 vezes 5. Vai dar 30. 30 vai dividir por 3, porque esse 3 vai passar para cá dividindo. Então, x é igual a 10. Eu já sabia, safadinho. Mas, cara, é legal isso aí, você mentalizar essas coisas e utilizar. Esse aqui é um nível de periculosidade um pouco maior, mas ainda assim. Você tem que entender, ó, lado, ângulo, lado. Tá vendo? Lado, ângulo, lado. Aqui eu tenho um lado. O outro lado eu não tenho, mas os ângulos são iguais, tá? Esse ângulo aqui é igual a esse. Ah, por quê? Porque peste, lê aqui em cima, seu safadinho. Ó. Ele está afirmando para a gente que os pestes são semelhantes, então ele é garantido. Eu posso dizer, então, que 10 dividido por 15, tá vendo aqui, ó, lado, ângulo, lado. Aí você vira de cabeça para baixo, lado, ângulo, lado. É a mesma coisa que x dividido por 18.
Tem os infiéis costumam fazer a multiplicação direta. Cara, eu já faria o seguinte, ó. Eu dividiria o 10 e o 5, o 15 por 5. Já ficaria 2/3. E aqui, o 3 e o 18, eu posso dividir se eles estiverem na mesma fração e eu posso dividir se eles estiverem em frações em lados diferentes da igualdade, mas na mesma posição da fração. Então, dois denominadores em lados diferentes, eu também posso fazer uma simplification. Então, se eu dividir por 3 aqui, vai dar 6. Olha aqui que legal. Ó. 6 vezes 2, 12. Acabou. Mas aí, vamos lá. Ah, os infiéis. Ah, professor, eu gosto de fazer. Então faz. Ó, 15 vezes x, 18 vezes 10. Você vai ter aqui 180 dividido por 15, que é 12. E aí vem, eu já sabia, porque 6 vezes 2 também dá 12. Tão lindo, emocionante. Já sabia que era 12. Mas aqui, ó, simplificar, gente, fazer divisões simples vai deixando a fração um pouquinho menor e mais divertida. Não é bonitinho? Ah, meu Deus, ele falou que eles são semelhantes. Fica calmo, fica tranquilo. Está escrito, são semelhantes. Pronto. Aqui, ó. Só que você tem que ter cuidado, porque o x, você está vendo que esse x aqui, ele está do lado desse ângulo. Então, ele é correspondente ao 21 aqui, concordam? E o 5, ele está na lateral desse ângulo, ele é ao 15. Então, você faz. Você pode também, como eu fiz aqui, ó, dividir 21 por 15. Mas se você tivesse começado aqui, ó, 5 por 15 é a mesma coisa que x por 21, ia dar a mesma coisa. Tá vendo? Você vai fazer 5 vezes 21, 15 vezes 5. Dá a mesma coisa, gente, dá a mesma coisa. Antes de fazer isso, eu quero que vocês olhem carinhosamente para essa fração aqui, ó. Vocês estão vendo que dá para dividir por 3? Divide por 3, cara. Ah, professor, eu quero fazer. Faz então, Pert, faz aqui direto. Mas se a gente mentalizar um pouco, você não vai precisar fazer uma divisão mirabolhosa. Você vai ter aqui 105 dividido por 15 para a resposta. Mas, se você faz aqui, ó, 21, dá para dividir por 3, que dá 7, e 15, dá para dividir por 3, que dá 5. Ou, como eu fiz aqui, vocês estão vendo que o 15 e o 5 eles estão na mesma posição, só que em lados opostos da igualdade? Se ele estiver do mesmo lado, você só pode fazer assim, numerador com denominador. Em lados opostos, só se eles estiverem na mesma posição, em denominador com denominador. Então, dividido por 5 dá 3, e agora o 21 por 3 dá 7. E acabou. Você não teria feito toda essa divisão aqui, maluquinha. Ai, meu Deus do céu, aí lá vem. Esse aqui tem um nível de periculosidade um pouco maior que o outro, mas também é muito legal de fazer. Ele lembra o teorema fundamental da semelhança que a gente falou, né? Ó. Esses dois triângulos, tá vendo? ADE e ABC, eles são semelhantes. O que você vai fazer aqui? Boa pergunta. Então, você pode dividir um lado do triângulo pelo outro, assim como o lado do triângulo grande divide pelo outro. Tá bom? Deu uma falhada aqui no negócio, mas é por aí. Ergui a canetinha. Mas está aqui, ó. Então, vamos lá. Escolhe dois lados. Primeiro, você tem que escolher o que você vai achar de cara. Tá? Mas aqui a gente conseguiu ver que DE e BC são paralelos. Então, aqui, ó, eu dividi 12 por 16. E são dois lados do triângulo menor. E o lado do triângulo maior aqui, 12 mais 6, vai dar 18. 18 divide x. Se você quiser, eu acho que é mais prático, divide por 4, dá 3, 4. Se quiser dividir aqui por 3, aqui vai dar 6. Mais fácil ainda, e 6 vezes 4, 24. Tá vendo o que eu estou falando? É muito lindo, emocionante. Agora, já achamos o y. Esse y aqui é 24. Tá bom? Para achar o x, vocês podem usar inclusive esse y que a gente acabou de descobrir. Eu posso dizer aqui que x divide 12. Ó, x divide 12. Da mesma forma que esse lado inteiro, x mais 4, divide esse lado inteiro. O que vale que é 18. O que vale é você pegar os valores sempre da mesma forma. Um lado pelo lado, pega o lado correspondente dividido pelo outro lado, que também é correspondente, tá? Não vai inventar de pegou esse aqui e vai querer usar o 16 ou o 24, que aí ferra tudo.
Tá bom? Aqui, se vocês quiserem, vocês já poderiam dividir por 6 e por 6, que dá 2 e 3. Olha como fica mais fácil. É melhor do que multiplicar por 12 e multiplicar por 18, não é? Quem falar que pelo amor de Deus. Por favor, o safadinho, vai lá e destrói. Aí multiplicando cruzado 3 vezes x, e o 2 vai multiplicar esse e esse. Lembra que é uma distributiva. Então você tem 3x e 2 multiplica x mais 4. 3x, aí 2 vezes x, 2x, 2 vezes 4, 8. Agora eu jogo 2x para o outro lado, ele vem negativo. X é igual a 8 e fechou, bonito, lindo, emocionante. As pessoas amam de paixão. Tem mais um exemplinho, então, para encerrar. Agora um exemplo mesmo, né? Uma situação problema. A sombra de um poste vertical, projetada pelo Sol sobre o chão, mede 12 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um bastão vertical de 1 metro de altura mede 0,6. Calcule a altura do poste. Então está ali o poste e a sombra. E tem um bastão e a sombra. Eu quero que vocês notem o seguinte, ó, que a sombra, né, isso aqui é a sombra do poste. Ele diz que mede 12 metros. Está aqui, safadinho. E o bastão tem 1 metro de altura e a sombra dele mede 0,6. Se vocês olharem, quando a gente fechar a sombra, teoricamente o Sol está na mesma posição para os dois casos. Concordam que esses dois triângulos têm uma semelhança? Eles são bonitos, lindos e parecidos? Tem que concordar mesmo, porque é verdade, seu safadinho. Se não for, aí lascou tudo. Então, olha só. Se eu transportar ele aqui para dentro, eu vou ter aquele caso. O x é o que eu quero descobrir, que é a altura do poste. Aquele caso de dois triângulos que são semelhantes, um está dentro do outro. Ó, fazer aqui bonitinho, tá vendo? 12, 0, 6, 1 e x. Então, pronto, ó, escolham aí como é que vocês vão fazer o teorema de Tales. Mas na prática, você pode dizer aqui que x divide 12, tá vendo? Ó, esse lado do triângulo maior divide 12, da mesma forma que 1 divide 0,6, que é esse lado divide esse aqui. Se quiser multiplicar cruzado, multiplica. 12 dividido por 0,6 corta, vírgula, joga um 0 para cima, 120 por 6 vai dar 20, ou seja, esse poste tem 20 metros de altura. Então, gente, as coisas que foram exploradas nessa aula com a ideia do triângulo, a congruência, a semelhança e uma aplicação muito legal do Teorema de Tales aí para vocês nessa paradinha, tá bom? Por enquanto é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.